Professor Heinz, o espaço é do senhor. Sim, vocês me escutam? Sim, te ouvimos bem. Ótimo. Então, podemos mostrar o primeiro slide que eu enviei para vocês, por favor? Claro, eu vou pedir ao Felipe, que está aqui, para colocar o slide na tela. Muito obrigado. Sim. Então, primeiro eu quero agradecer pelo convite a esta bela oportunidade de falar do mestre Paulo Freire, que foi uma pessoa que orientou toda a minha carreira universitária e também pessoal. E quero também agradecer ao Teodorico Zanardi, que acho possibilitou esta oportunidade de falar para vocês lá tão longe, agora em Belo Horizonte. Eu não conheço a PUC, já estive em Belo Horizonte, uma cidade muito linda, e agradeço o convite. Então, aqui o primeiro slide, vocês me veem muito exaltado para traduzir o Paulo numa ocasião em 1994, quando nós, uma ONG, que chamamos de Paulo Freire Sociedade, quando esta ONG convidou o Paulo para Munique e fazer palestras e discutir com várias organizações não governamentais. Eu fui muito instrumental nisso, porque já tinha encontrado o Paulo Freire em várias ocasiões, em Genebra, durante o exílio dele, em São Paulo, depois de ter voltado, almoçando na casa dele, a Elsa cozinhando e discutindo conosco. Então, isso é uma discussão que organizamos e é uma característica do Paulo, que ele, no meu entender, não gostava de falar logo de começo, não gostava de começar com um discurso. Ele pediu a nós: olha, vocês me falam de problemas que vocês têm aqui em Munique, na Alemanha, e depois eu reajo. Então, nós organizamos isso através do Teatro do Oprimido, do Boal, e fizemos umas cenas onde evidencia-se a opressão na escola, num curso de línguas com refugiados. Então, isso foi tão estimulador para o Paulo que ele demorou quase 3 horas numa noite de 8 até 11 horas, num calor enorme na Alemanha na época, e vocês podem ver a minha fala realmente exaltada pelas ideias e pelas discussões que tínhamos com uma plateia de quase 850 pessoas lá em Munique. Então, isso já é uma primeira característica do Paulo Freire. Ele é uma pessoa do povo. Não quero dizer que esse pessoal que estava presente era uma média representativa do povo alemão, eram, na maioria das vezes, estudantes e pessoal que já tinha lido Pedagogia de Oprimido, que foi publicado em 1973 na Alemanha. Mas a forma de abordar o assunto foi muito importante e interessante. Então, ele é uma pessoa do povo que deixa-se envolver facilmente pelos problemas pedagógicos que existem lá no lugar onde ele está. Ele quer ajudar, ele quer dar o seu palpite quanto a isso. Não como saber melhor, mas para entrar numa discussão, de fazer quase um levantamento, ele faz implicitamente do universo temático em que nós estamos nos movendo. E a partir deste levantamento que ele faz numa pequena discussão, não foi tão pequena, foi 3 horas. Então, ele já tem umas ligações com as experiências, né? Como ele também mostra nos livros dele, quando ele fala sobre a viagem que ele faz com
a pedagogia do oprimido pelo mundo, e lá esta discussão em Munique também aparece. Eu acho que foi em cartas a Cristina, ou Pedagogia de Esperança, não me lembro mais em que livro, ele menciona exatamente esta situação. Então, mostra o outro slide, por favor. Acho que a gente teve... Isso, eu também eu acho que o Felipe só vai ter que retornar com o slide à tela, professor. Parece que então, eu vou continuar falando. Então, este slide que vocês vão ver daqui a pouco é quase muito diferente desse primeiro slide. O Paulo Freire, eu também, muito apagado, quase não com muito entusiasmamento. E isso é setting, uma situação no instituto onde eu trabalhava, na época, eu aí à direita, depois o Paulo Freire ao meu lado, à direita, estamos discutindo sobre problemas mais teóricos, né? Então, neste ambiente, o Paulo Freire, no meu entender, não sentia-se tão em casa, ele não sentia-se tão desafiado até com essas discussões, porque falta uma certa concretitude, né, dos assuntos, dos problemas, né? Ele não é uma pessoa que gosta, como nós alemães estamos gostando, de afinar um conceito, né? De discutir, esse conceito pode interpretado assim, e o Habermas discute assim, o Adorno de outra maneira. Então, ele sabe de entrar em discussões desse tipo, mas não é o prazer dele de realmente fazer alguma coisa e movimentar uma pedagogia que ele quer pregar e que ele quer que vença. Então, este é ao lado lá, este professor que está com a cabeça no braço dele, era o meu orientador na época, já depois da tese, então ele também não parece muito animado pela discussão. Então, eu quis mostrar esses dois slides, porque mostra muito bem que tipo de pessoa, que tipo de pedagogo ele era, né? Como todos nós sabemos, ele não era pedagogo de formação ele era advogado, como Zanardi, o Teodoro também é de ciências jurídicas, mas ele depois optou por ser professor, porque não aguentou o que ele tinha que fazer lá como advogado. Então, o Freire, para começar, escreveu Pedagogia de Oprimidos em 1976, lá na Chile, e lá em 71 já foi publicado na Alemanha. Então, isso foi um pacto muito grande para uma geração em plena revolta, né? Foi o maio de 68, como a colega de Portugal, a Sofia, disse, não foi depois da Revolução dos Escravos, não, foi realmente na época quando tinha essas movimentações estudantis. Eu fiz a minha prova oral sobre Paulo Freire, né? E lá um professor que estava ensinando na Universidade de Frankfurt, chama-se Heydorn, né? Heydorn, também traduzido no Brasil, por iniciativa da Vanilda Paiva na época e da iniciativa minha. Ele, depois de eu ter falado sobre pedagogia de
oprimidos, e a nossa tentativa na época, esses jovens, essas organizações não governamentais, de utilizar isso para alfabetizar os migrantes, especialmente da Espanha e de Portugal, diante do problema que eles tinham, com o método Paulo Freire, com o sistema Paulo Freire, né? Sistema é a melhor expressão, porque ele tem toda uma ideia de uma educação que não é só alfabetização, né? Ele vai até a universidade e, finalmente, quando ele voltou para Brasil, ele foi chamado para a universidade para mostrar lá também que ele é útil, que ele tem alguma coisa a dizer a estudantes, né? E não só aos analfabetos ou aos funcionários de uma campanha em Brasília ou tanto faz. Então, nesse sentido, ele ficou muito entusiasmado e me arranjou uma bolsa logo para eu ir ao Brasil, que estava ainda na ditadura. Na época, vocês tinham o Geisel e depois o Figueiredo. Me mandou para lá para pesquisar o que esse homem realmente tinha feito. Porque nós somos muito céticos no meu país, né? Não estamos acreditando as coisas que alguém escreve num livro, né? Até um livro de uma outra língua que foi traduzida. Uma tradução muito boa, aliás, muito boa. Então, eu fui lá para o Brasil, escrevi a minha tese sobre campanhas de Paulo Freire em Brasil, especialmente esta primeira campanha, famosíssima hoje em dia, Angicos. Publiquei isso logo, foi um dos primeiros que publicou sobre isso em 78 já. E em 83 também publiquei na língua portuguesa. Então, tinha uma explosão, não só a partir de mim, esta prova na universidade, mas uma explosão de interesse, né, por esta teoria de educação, que, claro, fazia eco a muitas coisas que na Alemanha e na Europa também se discutia, né? Especialmente na nossa discussão na Europa e na Alemanha, era emancipação, emancipar-se, né? Quer dizer, libertar-se de opressões não justas, seja na escola, seja no emprego. O professor também tem que libertar-se, né, desta forma ridícula, né, como ele é hoje em dia ainda pior do que na época, é quase domado pela administração da escola, a administração do ministério, né? O professor quase é um garçom, né, que apresenta uma comida não feita por ele, né? É ridículo. E pior ainda hoje, porque com todas esses softwares, esses Microsoft e esses programas, eles quase dão ao professor já o prato feito e ele só tem que servir isso na sala de aula, né? Então, esta tendência nós, na época, já criticamos com pessoas como Mollenhauer, como este Heidorn, como Klafki. Então, eu posso escrever isso talvez depois no chat, né? E onde nós aplicamos realmente conceitos dele mais, né? Isso foi também numa situação muito interessante. Situações de crise sempre se prestam para inovar, né? Então, tínhamos esta crise não foi uma coisa boa para a Alemanha, a nossa unificação em 89, né? E as coisas antes. Então, lá tinha quase uma forma de reorganizar a escola, o kindergarten, e tínhamos uma situação em que tinha não tabula rasa, porque tinha a situação marxista, socialista lá, mas claro que o vencedor, a Alemanha capitalista, não queria isso, mas nós éramos capazes de trazer o Paulo Freire para o leste da Alemanha com uma coisa que chama-se situationsansatz. Partindo da situação em que a criança pré-escolar ou no kindergarten está,
e ver os problemas que esta criança tem, seja na escola, seja com a aprendizagem, com os pais, com os colegas. Então, isso era uma forma que o Paulo Freire disse que o universo da criança tem que ser no centro, né, desta discussão e tentar dialogar com a criança. Porque até a criança já sabe alguma coisa, já sabe discutir, já sabe proferir ideias, claro, numa forma reduzida, mas ao menos a tentativa deve ser feita. Então, isso foi conectado com o nome Zimmer, Z-I-M-M-E-R, utilizar quase a escola do pequeno mundo que a criança já passou, né, para fazer o currículo que esta criança é oferecido pelos educadores. E depois, uma forma de pedagogia de solidariedade. Traduzimos uns textos de Paulo Freire e temos o título Pedagogia de Solidariedade. Isso foi importante para a Igreja, né, que também ligou isso à teologia de libertação, Boff e Frei Beto e esse pessoal de vocês, muito rico e muito fecundo, que tinham estas comunidades de base. E também na forma de como fazer o trabalho social, né? Um trabalho social que tenta ver o problema da criança que está na rua, dos que bebem demais e estão dormindo nos bancos no parque, né? Então, chama-se Aufsuchende Sozialarbeit, onde o trabalhador social vai lá onde tem os problemas. Então, nesse sentido, o Freire também foi muito importante, dialogando com este pessoal. E, claro, né, outra vez, com esses cursos para os refugiados, mas isso vai mais tarde ainda, com mais pujança, quando temos uma outra crise, né, de refugiados depois da guerra em Síria, né, quando entraram quase 1 milhão de pessoas na Alemanha durante um ano. Professor, então, desculpe interrompê-lo, vou pedir para o senhor também já ir caminhando para o fim, tudo bem? Ok. Então, nesse sentido, é muito importante de ver onde utilizamos o Freire, seja na educação para crianças, na educação de adultos, especialmente refugiados, e na forma de fazer o trabalho social. Na escola, pouca possibilidade, mas isso é também, não diria a culpa, mas a falta de literatura traduzida sobre Paulo Freire em São Paulo. O que ele fez lá com o time dele foi maravilhoso, mas não espalhado. Só uma vez o Torres foi lá com 2 doutorandos e escreveu um livro que foi publicado em inglês, mas nada traduzido para outros países. Então, vocês brasileiros, especialmente em tempos onde ele é tão atacado, podem utilizar esse tempo em que não tem poder de realmente realizar coisas como em São Paulo em 89 até 91, de escrever e de espalhar estas coisas, como as campanhas de Paulo Freire de alfabetização, angicos, foram espalhados pelo mundo. Então, isso eu peço de vocês quando falo neste público. Obrigado pelo convite e talvez vamos discutir um pouco, Vitor, ainda. Obrigado. Muitíssimo obrigado, professor Heinz, professora Sofia. Olha, eu queria só reiterar com todos aqui que essa mesa, principalmente na conjuntura na qual o Brasil está imerso, é um documento, né? É realmente um registro da grande potencialidade de Paulo Freire em espaços para além do Brasil. A gente tem representantes de 2 importantes países europeus que trouxeram vivências, né? O que vocês trouxeram não foi só base teórica, não foi só
estudos e levantamento que vocês fizeram na jornada acadêmica de vocês. Vocês trouxeram memórias, vocês trouxeram vivências e experiências de encontro e de reconhecimento, de grande admiração a Paulo Freire. Vocês trouxeram leituras que muitas vezes, né, brasileiros e diversos cidadãos aqui do nosso país não conseguem compreender com tamanha veemência, com tamanha relevância. Né? Olha o cenário que a pandemia do coronavírus tem nos apresentado e o Brasil vivendo esse momento de obscurantismo, de negacionismo, que vai na contramão realmente daquilo que o Paulo Freire trazia, que o Paulo Freire levantava. Então, eu queria agradecê-los imensamente por essa mesa que é simplesmente um presente para nós, brasileiros, para todos nós, e que deve ser compartilhada aí com muitos para alcançar espaços que precisam ser alcançados. Eu tenho algumas perguntas aqui, nós não temos muito tempo, então eu vou sintetizar algumas perguntas. A professora Sofia trouxe uma questão muito importante na fala dela, que é: nós não formamos professores críticos para refletir acerca do que é educação. Uma vez eu estava lendo uma matéria na editoria de educação do New York Times, em que uma autora escrevia que o grande e único, ela colocava como único, o grande e único problema da educação no mundo é porque ninguém que atua na educação sabe por que educamos. É triste a gente parar para refletir a falta de criticidade e como essa educação não libertária, essa educação autoritária, essa educação bancária tem pressionado as instituições escolares. Eu não gosto dessa expressão. Instituição escolar, né? Escola é escola, não é uma instituição, não é mercantilizada. Mas tem se tornado instituição, né, a partir do momento que justamente estamos reproduzindo ideias e momentos. Né? Se a gente parar para pensar, o ideário da escola há muito tempo vem sendo transformar os nossos estudantes em robôs, né? E hoje muitos pesquisadores querem realmente usar os robôs para tornar a educação humanizada de novo. Olha como é que a gente vive um ciclo jamais pensado, jamais imaginado, né? E aí essa seria uma questão para a professora Sofia, que é justamente aonde devemos mexer, né? Aonde é que está o vácuo aí na formação de professores que não nos permite, isso em contexto internacional, em contexto mundial, que não nos permite, né, formar esses cidadãos críticos, ou então que nos permite formar, mas que quando esse professor chega à realidade escolar, ele se corrompe, né? Ele não consegue. E eu também já faço a pergunta para o professor Heinz. A pergunta para o professor Heinz foi enviada pelo público, feita pela Vanilda Vieira. A Vanilda pergunta, né? Que, aos olhos de vocês, ela pergunta tanto para o professor Heinz quanto para a professora Sofia, como Paulo Freire nos aconselharia em relação a esse contexto de pandemia. Passo a palavra para a professora Sofia. Professora, eu vou ter que, infelizmente, o papel de mediador é um pouco cruel, vou ter que te pedir para responder um pouco mais rápido essa questão, assim como o professor Heinz, porque temos outras atividades hoje, mas, por favor, professora. Obrigada pela questão, é muito pertinente. Vou muito direta a ela. A formação de professores agora em Portugal está muito regulamentada centralmente. E, portanto, estas unidades curriculares que passam, que são ambientes de reflexão sobre o que é educar, têm um espaço muito reduzido. Portanto, por exemplo, a oferta formativa de educação de adultos na escola onde trabalho, a oferta formativa de professores na escola onde trabalho não tem filosofia da educação, não tem sociologia da educação. Tem o possível para o número de créditos que pode ser utilizado com o que o nosso Ministério chama de
disciplinas de educação geral, formação educacional geral. E esta ideia da formação educacional geral é que permite ao educador perceber a sua ação como politicamente comprometida, como projeto de sociedade. E isto não está a acontecer na formação de professores em Portugal agora, porque temos um modelo muito limitado pela tutela. Nós podemos escolher as disciplinas que os nossos futuros professores vão ter, mas temos um crédito muito limitado. E depois o resto é a área da docência, a matemática, ou o português, ou a língua estrangeira, e há também uma valorização muito grande da tecnologia, que não é mau, mas não pode ser único. Substituíram-se as unidades curriculares e as áreas de pensar a educação por disciplinas que são fazer educação. Só que o fazer educação, para ser bem feito, tem que estar muito relacionado com o contexto e, portanto, não é uma coisa que se aprenda num livro de receitas. Não é? Portanto, há pouco falava-se do sistema Paulo Freire. O sistema Paulo Freire é uma visão de educação. E é o que nos falta, é esta visão de educação. Não conseguimos, professores críticos, a ensinar como gerir a disciplina. Temos que ir mais profundamente. Quem sabe o que é educação sabe gerir em disciplina, não precisa de ter uma disciplina para isso. Não sei se foi muito clara. Foi claríssima, professora. A gente vê mais uma vez aí que a gente está que esse vácuo na formação de professores, ele é institucional. E o quanto que a leitura de Paulo Freire junto às políticas públicas, ela consegue ressignificar aí essas práticas educativas, que foi um dito pelo professor Heinz, agora no fim da fala, né? Como não temos muitas publicações em torno do trabalho de Paulo Freire em São Paulo, da gestão de Paulo Freire em São Paulo, e como isso tem impactado a formação aí dos nossos professores. Professor Heinz, passo a palavra para o senhor. Exatamente, né? Eles ganharam uma briga política, né? A Erundina ganhou eleições e depois o Paulo foi convidado e podia fazer mudanças, especialmente essa reorientação curricular. Então, isso é o caminho. E o Paulo Freire diz claramente, agora, no sistema neoliberal, podemos aguentar e, ao menos, tentar de ter uma certa ética nossa. E ele dá uma ideia muito boa, neste livro último dele, Pedagogia de Autonomia. Né? Lá quase temos um manual, né? Como o professor, a partir de uma certa ética, deve não revoltar, mas deve fazer frente a estas formas neoliberais, a essas formas de os Microsofts e os outros, né, os Amazons, de servir ainda mais comida para essas crianças e para esses jovens, né, em qualquer parte do mundo. Nesse sentido, somos iguais. Né? Então, pandemia, última pergunta. O Paulo Freire não deixava escolas tão à mercê do governo. Ele ia ativamente tentar de cuidar do pessoal que está na escola, mas também do pai, né, e da mãe e da comunidade. Então, ele ia fazer desta escola quase um centro, né, para esclarecer como podemos lutar contra uma pandemia. Uma pandemia é uma coisa que existe, então é um problema, é um universo temático que temos que tematizar, mas não só com as crianças em frente de nós, mas com toda a comunidade que está em torno da escola. Então, isso seria a resposta, e talvez tentar até utilizar recursos da educação para comprar máscaras, para comprar gel e para incentivar o governo lá em cima, né,
para fazer alguma coisa que, especialmente, o seu governo atual omite de fazer, e eu não sei porquê. Professor Heinz, professora Sofia, é uma pena nós estarmos com um horário tão apertado, porque eu reitero mais uma vez o quanto que essa mesa é relevante para nós brasileiros, singularmente, mas também para toda uma comunidade de estudo da educação popular, de estudo de Paulo Freire, de compreensão da relevância do papel desse educador para, né, esse cenário educativo internacional. Eu reitero também, hoje, no dia 20, dia do pedagogo, né, que eu não estou satisfeito nem feliz com os posicionamentos, tanto educativos quanto frente à pandemia, adotados aqui pelo Brasil, e por isso que considero essa discussão, essa roda de conversa tão maravilhosa. Eu tenho certeza que muitos aqui presentes compartilham desse mesmo sentimento que eu, né? E vocês trouxeram reflexões inspiradoras, que, né, a Suelen está falando sobre isso, inclusive, reflexões inspiradoras que ressignificaram aí a nossa visão sobre Paulo Freire e a relevância dele, né, reiteraram a relevância dele em todo o mundo. Então, professora Sofia, professor Heinz, não sei como agradecê-los, e eu espero que em breve possamos novamente estar juntos, fomentando essas discussões. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Então, com toda a vontade, com toda a vontade. Obrigado pela mediação. Muito obrigada pelas partilhas. Obrigado, Sofia, para compartilhar. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Tchau, professores. Muito